Bem-vindos ao Assunto Vinho. Hoje vamos falar de vinhos da Espanha. Saiba o que realmente importa. O resumo do que você precisa saber sobre vinhos da Espanha. Essa aqui é a aula número 7 do nosso curso gratuito de iniciação ao mundo do vinho. Para você acessar esse curso, você entra aqui nesse canal, procura lá playlists, aí vai achar lá a playlist, curso gratuito Introdução ao Mundo do Vinho. Aí você seleciona o que quer assistir e aproveite. Bom, aqui hoje você vai encontrar o básico do vinho da Espanha. O roteiro dessa aula toda, todo o material usado, você enxerga depois na descrição do vídeo lá do YouTube. Bom, eu queria aproveitar aqui para recomendar um livro que a gente gosta muito, que eu acho assim, como livro básico, ele é insuperável, que é esse Wine Folly. Ele está também na descrição, você pega o nome dele lá embaixo. Então assim, ele é muito direto, assim como as nossas aulas aqui. Você vai ver as aulas que vão ser super didáticas, diretas, e você vai ver o básico, o essencial de cada região. Bom, vamos lá. Vamos começar falando pela classificação dos vinhos espanhóis. Então começa aqui com essa pirâmide, né? Nessa pirâmide tem todos os níveis de classificação dos vinhos na Espanha. Tem aqui 6 níveis. Começa lá pelo vinho de mesa, vinho de la tierra, depois indicação geográfica protegida, denominação de origem calificada e vinho de pago, ou vino de pago. Então quanto mais para cima, mais importante é o vinho, né? Sendo que esse vinho de pago é uma classificação mais recente que ficaram na Espanha e ele é diferente das outras. As outras são dadas para regiões. O vinho de pago ele é dado para um vinhedo de um determinado produtor. Então vai ter um vinho que vai ser daquele produtor que é vinho de pago. Então isso aqui é muito restrito. São poucos vinhos, tem menos de 20 vinos de pagos na Espanha. Já as regiões são grandes regiões, tem uma série de produtores, muita área plantada, né? E a denominação de origem calificada, essa DOCA, só existem duas na Espanha, Rioja e Priorato, a gente vai ver as duas, né? Bom, outra classificação que existe na Espanha é a classificação por envelhecimento, ou seja, os vinhos são classificados conforme o envelhecimento que eles têm, você já vai entender o que é isso. Aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, um vinho tinto jovem. O que é o jovem? O jovem é o que não tem nenhuma restrição de envelhecimento. Colheu as uvas, fez o vinho, já pode vender. Um criança, ó, no criança aqui tinto, tá ali, ó, 6/24. O que isso significa? Significa que ele tem que ficar pelo menos 6 meses em barris em madeira, né, em barris pode ser de carvalho francês, americano, esloveno, né? Não interessa, pode ser naqueles barris grandes que nem tem na foto aqui, ou nessas barricas menores, né? Mas então ele tem que ficar 6 meses em carvalho, em madeira. E tem que ficar 24 meses dentro da vinícola, ou seja, a uva foi colhida só 24 meses depois que pode vender. Já um Gran Reserva, ou seja, um Gran Reserva tinto é 18 meses em barricas e 60 meses dentro da vinícola, só depois de 5 anos que pode vender. Então isso é uma classificação que vale para a Espanha toda, embora tenha algumas regiões que sejam mais exigentes ainda do que essa classificação geral da Espanha. Ou seja, por exemplo, Rioja. Rioja exige alguns tempos superiores a esses que a gente está mostrando aqui. Então, ele está atendendo a classificação geral da Espanha, mas ele é mais restrito ainda. Então, é normal vocês verem essas duas classificações da Espanha, né? A primeira, aquela que são as denominações de origem, e a segunda, pelo período de tempo de envelhecimento. Bom, nós vamos ver aqui sete regiões / denominações mais importantes da Espanha. Então aqui estão as 7 que a gente vai ver. Aqui está um mapa dos estados lá da Espanha. A gente vai sempre localizando vocês aí no mapa para saber onde é que é cada região. Bom, vamos começar pela Rioja. Como eu falei, a Rioja é um DOCA, né? Uma das duas únicas que existem, ela e Priorato. Então está lá no nível de região, é o mais alto nível, né? O vinho de pago não é para uma região, é para um vinho específico, né? E é a região mais icônica da Espanha, né? Ela está lá você pode ver ali no mapa, ela está lá bem no norte da Espanha, né? E ela está junto a esse rio Ebro e a cidade de Logrônio. Essas são as referências geográficas aqui para você enxergar a Rioja. Bom, ela é famosa por seus vinhos com longo estágio de madeira. Então, assim, eu pego um vinho, um Gran Reserva da Rioja, bota no nariz, vai sentir aquele aroma de madeira lá, é muito presente. E outra coisa, eles usam muito na Rioja madeira de carvalho americano. E o carvalho americano dá mais aroma ainda para o vinho. Então, aquele aroma de coco, assim, é muito presente nos grandes vinhos da Rioja, né? Nesses Gran Reservas. E são vinhos muito longevos, até por ter, bom, a qualidade da uva, né? Mas por ter esse longo estágio na madeira e normalmente aqueles tonéis grandes de madeira que permitem uma microoxigenação muito lenta ali no vinho, isso ajuda a dar potencial de envelhecimento para o vinho. Bom, aqui se usam blends, ou seja, não são vinhos varietais, só que o blend tem uma uva que é disparado a grande uva aqui, que é a Tempranillo.
né? É normal ela ser misturada com Garnacha, Mazuelo, que também é conhecido por Carignan na França, e Graciano. Então os vinhos tintos são feitos assim. Com uma exceção, os vinhos jovens, esses que não têm nenhuma demanda de envelhecimento, aí se usa mais a Garnacha e se faz um que se chama maceração semicarbônica. Bom, o que é maceração semicarbônica? Bom, você viu lá nossa primeira aula do curso como é feito o vinho, né? Então, um vinho tinto, a uva chega na vinícola, ela é esmagada, né? Então tem aquele suco e cascas misturados que ele vai para a fermentação. Quando a maceração é carbônica, ela não é amassada, a uva vai inteira. Isso dá um outro processo químico de fermentação, que é a fermentação intracelular, que se fala, bom, mas não interessa, é um outro processo de fermentação. E o que isso acontece, o que isso acarreta para o vinho? O vinho vai ficar muito mais frutado e com muito menos tanino. Então, para o vinho mais simples, ele vai ser muito mais agradável, vai ser mais fácil, tem mais fruta e não tem muito tanino, quer dizer, praticamente não vai ter tanino. E a maceração semicarbônica, que na realidade ele mistura um pouco, então algumas vão estar amassadas, outras não, então vai ser mas acho que é parecido com isso aqui que eu falei, né? Para os vinhos brancos, na Rioja se usa a uva principal é a Viura, e também aqui um vinho branco Gran Reserva da Rioja é um vinho bem diferenciado, gente, ele fica muito tempo lá em madeira, então ele já sai evoluído, ele já sai com uma cor muito mais presente, com aromas mais terciários, assim, são vinhos muito interessantes. Inclusive rosé se fazem assim também, pode ter rosé Gran Reserva lá. Então, assim, é um lugar muito peculiar e muito icônico no mundo do vinho. Próxima região, agora Priorato. Bom, Priorato, eu vou mostrar aqui para vocês no mapa, ele está ali na Catalunha, né? Aqui está a Catalônia nesse mapa, aquele amarelinho, lá no alto, no canto direito. Isso aqui é nordeste, né, da Espanha, e ali é onde fica Barcelona, então isso aí está próximo a Barcelona. Tá? Então ele é próximo a Barcelona, a cidade relevante que identifica o Priorato é Tarragona, né? E aqui, ó, vocês podem ver nessa foto aqui, os solos são íngremes, são áridos. Aqui é um lugar muito quente, muito seco, embora tenha noites frias. Tudo isso é ótimo para uva, né? Só que é uma encrenca produzir vinho aqui, né? Porque pensa assim, é um negócio muito íngreme mesmo, um solo muito solto, assim, porque é muito seco, né? Então é muito difícil de fazer colheita, de cuidar da vinha. Não existe colheita com trator aqui, né? A colheita tem que ser toda manual, né? E como isso aqui é tão árido, tão seco, as vinhas produzem muito pouca uva. Só que isso é ótimo para o vinho, né? Isso eu acho o vinho porque concentra muito, são vinhos muito concentrados, complexos, são vinhos sensacionais. Essa, como eu falei, é a única outra DOCA, né? Da denominação de origem qualificada na Espanha, além da Rioja. Agora, como assim, ó, é muito difícil cuidar da uva, a produção é muito baixa, então são vinhos caros, né, gente? E aqui predomina a Garnacha. Garnacha é também conhecida por Grenache, né, na França, né? Usualmente ela faz um blend dela com a Carignana, que é a Carignan na França, né? Também se usa algum Cabernet Sauvignon, mas é principalmente a Garnacha e essa Carignana. A Garnacha ou Grenache, quando faz um vinho varietal, ela normalmente tem uma cor muito pálida, porque embora seja uma uva bem escura, ela tem dificuldade de manter a cor. Agora, quando faz um blend dela com essa Carignana ou Carignan, aí a cor é fixada, então são vinhos de cor profunda, diferente do que é usual de ver um Garnacha varietal, um Grenache varietal, né? Então são grandes vinhos, muito complexos, muito longos, muito tanino, são vinhos muito valorizados, gente, são vinhos especiais. Então isso é o Priorato. Então agora vamos falar da Ribera del Duero. Bom, Ribera del Duero é próxima à Rioja, né, sudoeste da Rioja, né, às margens do Rio Duero. O Rio Duero é um rio que nasce na Espanha e ele atravessa Portugal. Em Portugal ele muda de nome e se chama Douro. Então esse aqui é o Rio Douro, lá que na Espanha se chama Duero, né? Então por isso que é Ribera del Duero, né? É uma região alta, em média 850 metros, é muito fria à noite, então isso diferencia ela da Rioja, por exemplo. Isso faz com que os seus vinhos tenham mais estrutura, mais acidez, né, mais tanino. E aqui predomina também a Tempranillo, só que aqui ela se chama Tinto Fino. Aliás, a Tempranillo, acho que é a uva que tem mais nomes no mundo, porque ela tem muitos nomes. Na própria Espanha tem uma variedade grande de nomes. Em Portugal ela se chama Tinta Roriz, Aragonesa, então tem mais de um nome em Portugal, vários nomes na Espanha, né? Mas é a Tempranillo, né? E aqui se usam também algumas caças bordalesas e se usa a Garnacha para fazer rosé. Tá? Caças bordalesas são Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, né? Agora essa aqui é uma região de grandes vinhos, gente. O Vega Sicília, talvez o mais icônico dos vinhos da Espanha, é dessa região, né? Aliás, o Vega Sicília que originou a região, né? Começou a produzir lá esse vinho, que era sensacional, e em função dele a região foi criada, né? Aqui o estilo é um pouquinho mais moderno que o de Rioja, que favorece um pouco mais a fruta fresca, contra o Rioja lá, aqueles longos períodos de amadurecimento em madeira, muitos aromas terciários, né?
Então é um estilo um pouquinho diferente. Além de que aqui tem mais tanino e acidez, como eu falei, por ser uma região mais alta. Vamos falar agora de Rias Baixas. Rias Baixas, aqui vocês podem ver no mapa, é que ela fica na Galícia. Galícia, a gente está agora lá no outro lado, a gente está no noroeste da Espanha. Embaixo da Galícia é Portugal, né? Então, junto ali na Galícia, em Portugal, tem a região lá dos vinhos verdes, o Minho, né? Que lá em Portugal, a gente vai, quando você estudar Portugal, você vai ver lá que é Alvarinho, aqui chama-se Albarinho. Então, a região aqui é muito similar ao que é a região do vinho verde. Bom, e é usual aqui, ó, vocês vejam nessa foto como a parreira tá conduzida. Ela está conduzida pelo que se chama de pérgola, ou aqui no Brasil, lá no sul, se fala latada, que o parreiral fica sobre a cabeça, assim, então ela é conduzida aqui em cima e os cachos caem. Eles usam bastante isso nessa região porque é uma região próxima do Oceano Atlântico, tá ali grudada ao oceano, tem muita umidade. Então, como a uva fica pendurada e o vento passa, ajuda a manter a uva mais seca. Então, por isso ela é muito utilizada aqui. Não é só essa forma, mas essa forma é uma forma que também é bem utilizada aqui, né? Bom, como eu falei aqui, a uva chama-se Albarinho, né, que é Alvarinho em Portugal. São vinhos frutados com ótima acidez. Aqui eles são um pouco mais encorpados que os vinhos verdes de Portugal, né? Mas são vinhos assim, muito refrescantes e tem vinhos muito bons também, gente. Então, tanto aqui quanto vinho verde, não cai nessa que isso aqui não é coisa boa, porque é coisa boa, assim. Bom, agora a gente vai falar de uma região de La Mancha. La Mancha, vocês vejam aqui no mapa, ela está numa região central da Espanha, um pouquinho ao sul de Madrid, né? Aqui é uma região que não tem o glamour das outras, né? É uma região que é famosa pela produção em massa, né? De vinhos econômicos, vinhos baratos, né? A uva principal é uma uva branca que chama Irene. Embora ela seja pouco conhecida, até bem pouco tempo atrás ela era a uva branca mais plantada do mundo. Agora a Chardonnay passou, mas ela está ali com a Chardonnay, né? E como eu falei, produz vinhos simples, econômicos aqui. Agora a produção é tão grande que mesmo sendo pouco plantada no resto do mundo, ela é uma das brancas mais plantadas do mundo, né? Agora tem uma controvérsia aqui. Embora eu falei já, né, que aqui é uma região famosa pelos vinhos simples e baratos, é aqui que surgiu os vinhos de pago, que são aqueles vinhos mais especiais que tem na Espanha. Então tinha alguns produtores aqui em algumas regiões especiais que começaram a caprichar muito no vinho e surgiu essa dominação de vinhos de pago. Vinhos de pago na Espanha hoje deve ter, não chegam a 20, metade está aqui, porque é aqui que surgiu o vinhos de pago. Então é uma região de produção de vinhos em massa, mas também tem alguns pontos lá que produzem grandes vinhos, né? Então é uma região aqui interessante de pensar nela. Bom, gente, agora a gente vai falar do Jerez, né? O Jerez, ele fica na Andaluzia. Aqui no mapa está Andalúcia, lá no sul da Espanha. Na verdade, o Jerez é na parte oeste da Andaluzia, mas isso aqui é quase África, né, gente? É o extremo sul da Espanha. E aqui em Andaluzia, lembra, Jerez está lá na parte bem oeste da Andaluzia. Jerez é um vinho diferente, gente, não é um vinho normal. Quem nunca provou um Jerez tem que provar, porque é uma coisa bem diferente, né? Já vou explicar isso por quê. Bom, é uma região muito seca, muito quente, né, que produz o vinho Jerez com X, é o vinho, né? Jerez com J é a região, né? O Jerez é um vinho fortificado, né? Os principais são secos e conhecidos pelo nome de fino, Jerez fino ou Jerez manzanilha. Fino e manzanilha, na verdade, o vinho é praticamente igual, ele só é feito em uma sub-região diferente ali dentro de Jerez, né? Bom, todos os Jerez são fortificados. O que é fortificado? É um vinho que se coloca aguardente vínica nele, aumenta, né, o volume, o teor alcoólico dele, né? Uma peculiaridade do Jerez é que, além de ser fortificado, eles misturam várias safras. Então tem Jerez lá que tem safras muito antigas na mistura, né? Então é um sistema que eles chamam de soleira, que é esse sistema de misturando diferentes safras, né? E os vinhos reposam num barril aqui, veja nessa foto aqui. E lá nessa região é um dos poucos lugares do mundo que cria o que chama essa flor, que vejam isso que está em cima do vinho ali dentro do barril, que é uma levedura que cobre o vinho. Os barris não são preenchidos totalmente para que possa surgir essa flor. Essa flor surge ali, ela impede o contato do oxigênio com o vinho e ela dá aromas muito peculiares ao vinho. Então, gente, o Jerez mais conhecido, como eu falei, que o fino é um vinho seco, fortificado e feito com essa flor aqui, ou seja, ele tem aromas muito peculiares, né? Tem um aroma muito salino, tem um aroma de castanha do Pará, de amêndoas, né? Então isso é normal ter nesse vinho, são vinhos alcoólicos, o vinho tem em torno de 15% de álcool, né? Agora é um vinho muito interessante. O Jerez se usa muito como entrada, mas ele pode fazer a refeição inteira, mas ele é muito utilizado em entradas, né? Combina muito com fiambres, com nuts em geral, amendoim, nozes, né? Ele vai muito bem.
Então é um vinho para quem não provou, tem que provar, gente. Bom, vamos agora falar da nossa última aqui, uma denominação que é a cava. O que é cava? Cava é o espumante da Espanha. Cava, ele é um espumante produzido em várias regiões da Espanha, então não tem uma região específica, embora a maior produção dele venha lá da Catalunha, então a gente viu que é lá perto de Barcelona, lá é onde mais se produz o cava, mas ele pode vir de várias regiões da Espanha. Assim como a gente viu lá na França, tem a região de Champagne, mas o espumante produzido em várias outras regiões da França se chama Cremant. Então aqui é o cava, é isso, são espumantes produzidos em várias regiões da Espanha. A principal uva lá se chama Macabeu, que é a viura, a mesma que ela utilizada lá na Rioja, né? Charolot e Pairelada. Então são nomes aqui diferentes, né? Para o rosé se usa Grenache e Chardonnay e Pinot Noir são permitidos agora. Isso é mais recente, né? Antigamente não eram permitidos, são permitidos agora. Inclusive está dando muita discussão lá, que muitos produtores acham, não, se botar assim vai ficar muito parecido com champanhe, não vai ser bom para a gente, mas hoje está sendo permitido, né? Bom, usualmente são vinhos secos, tem uma autólise de pelo menos 9 meses, quer dizer, o tempo que ele fica lá em contato com as leveduras, que dá aqueles aromas de padaria no espumante, né, de pão, de fermento, né, de brioche, de biscoito, né. Bom, então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e tem que ativar o sininho, gente, porque ativando o sininho você recebe a notificação de quando uma nova aula foi divulgada, né? E se gostou, faça um favor aí, pegue o link aqui e divulgue no WhatsApp os amigos de vocês. Tá bom, gente? Então, grande abraço, até mais.